Todos nós temos o nosso shonen querido. Para alguns é Naruto, para outros é Dragon Ball, mas para mim este shonen é Shaman King. Não sei se te lembras, mas este anime chegou a passar diversas vezes na SIC. Aliás, eu lembro-me até de colecionar alguns DVDs da série. De vez em quando surge uma vontade imensa de rever a série, e foi o que eu fiz mais recentemente. Então, de forma a tornar este acontecimento um pouco mais esportivo, decidi fazer um vídeo sobre o anime. Até porque eu gosto genuinamente do anime, e tendo em conta que vocês têm gostado dos vídeos deste género, pensei, por que não? Eu sou o Álvaro Cunha e vamos então falar um pouco de Shaman King aqui no Sem Bilhete. Antes de passarmos ao conteúdo principal deste vídeo, queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações os links estão todos na descrição. Só um à parte, este vídeo será 100% baseado no anime e não no mangá, já que a adaptação teve diferenças bem acentuadas em relação ao material original. Shaman King teve 64 episódios, e a melhor forma de contar os acontecimentos é fazer-te uma breve explicação do mundo que compõe a série. Aqui somos introduzidos ao mundo dos xamãs, um mundo onde certas pessoas conseguem ver espíritos, comunicar com eles e usar as suas habilidades para diversos fins. O primeiro com quem temos contacto é o nosso protagonista, Yu Asakura, um jovem xamã que acaba de chegar a Tóquio com o objetivo de encontrar o seu espírito acompanhante. Uma explicação muito rápida é que a maioria dos xamãs possui um espírito acompanhante que os ajuda a ultrapassar os diversos obstáculos. Existem várias formas de usar os espíritos, mas existem dois tipos de técnicas que são usadas de forma recorrente. O primeiro é a possessão de almas. Através desta técnica, o xamã tem a capacidade de ser possuído pelo espírito e assim usar as suas habilidades como se fossem dele. Outra possessão recorrente é a possessão de objetos. Aqui o xamã junta a alma do seu espírito com um objeto compatível. No caso de Yu, essa fusão acontecia com uma espada de samurai. Estas habilidades são as mais trabalhadas na história, mas existem outras, como por exemplo a mulher de Yu, que é uma sacerdotisa capaz de invocar as almas que já passaram para outro lado. Explicação feita, vou agora dar-te a conhecer um pouco da história principal. De 500 a 500 anos, um evento único acontece neste mundo. O torneio que decide o Rei dos Xamãs. O Rei dos Xamãs é nada mais nada menos que um título que se dá ao Salvador do mundo. Quem tiver esse título terá a capacidade de se unir a um grande espírito, o espírito mais poderoso do mundo e também o mais antigo. O poder dele consiste na junção de vários outros espíritos que juntos possuem uma única consciência. O poder é tanto que a maioria dos xamãs ficava logo inconsciente ao ficar próximo desse espírito. É sonho de qualquer xamã poder se conectar com ele, já que o vencedor ganha um poder infinito e a capacidade de decidir o seu próprio destino. Este é um grande diferencial. Nós aqui não temos um protagonista que quer salvar a aldeia ou quer proteger o mundo. Ele quer simplesmente o poder de escolha para poder viver a sua vida. O primeiro episódio mostra isso, e foca-se nele e na sua relação com Manta, aquele que no futuro viria a ser o seu maior amigo. Manta é um rapaz que nunca tinha tido contacto com os espíritos. Porém, após conhecer o Yu, ele adquire essa capacidade. Nesse tempo, Yu ignorou-o bastante, o que o deixou ainda mais confuso. Assustado, ele decide contar a toda a gente o que ele conseguia ver, mas ninguém acreditou. Numa tentativa de provar o que via, ele acaba por se cruzar com um gangue liderado por Ryu, que o violenta de tal forma que no dia seguinte aparece cheio de gesso espalhado pelo corpo. Yu acaba por sentir um certo peso por não ter ajudado o rapaz. Afinal, parte da culpa disto ter acontecido é dele, então ele mais tarde decide defendê-lo e no dia seguinte dá uma lição aos bandidos. É exatamente esta relação que traz o melhor episódio de todos, mais propriamente o episódio 18. Neste episódio, Manta decide acompanhar Yu numa das batalhas de classificação para o torneio dos xamãs. O local da batalha é um cemitério e ele irá enfrentar Fausto, um xamã que tem a ambição de um dia trazer a sua amada de volta. Depois do início da batalha, rapidamente podemos notar que o Yu tem um poder bastante inferior, mas tudo piora depois de uma pequena discussão. Graças a ela, Fausto fica chateado e decide incluir Manta na batalha, torturando e obrigando Yu a desistir.
Esta cena marcou-me um pouco, pois era claro que se a batalha continuasse, os dois iriam morrer. A amizade deles vai progredindo com a história, e à medida que a história continua, outros personagens também são introduzidos. Um deles é Ren Tao, um rapaz herdeiro de uma grande dinastia chinesa, que contém alguns dos xamãs mais fortes do mundo. Ele no início foi praticamente o vilão da história. Quer dizer, mais ou menos. Toda a sua educação tinha sido baseada no medo, na insegurança, para não falar que toda a sua família via os espíritos como armas de guerra. Isso é ressalvo em vários momentos da trama. Logo na primeira aparição, o Ren decide cortar um caminhão ao meio por ter decidido atravessar a estrada com o sinal vermelho. Esta cidade só precisa de um xamã e esse sou eu. Quem é? Agora a sério, quem é que começa um episódio com a morte de um camionista? Assim como este, existem outros momentos. A verdade é que durante algum tempo, Ren tinha apenas o objetivo de se tornar forte para honrar a sua família. Para isso, ele queria enfrentar inimigos fortes para aumentar o seu poder. E Yu acabou por ser uma dessas vítimas. Ele vai se tornando mais humano à medida que o vai conhecendo, mas no início a coisa ficou feia e Yu chegou até a ficar às portas da morte. Isto é algo recorrente, o Yu está constantemente a tentar perceber os espíritos e a vontade das pessoas, o que o torna tão amigável ao ponto de nos fazer entender que toda a gente tem um lado bom. O Brutamontes, que tinha violentado o Manta no início, também acabou por se tornar uma pessoa muito mais querida e sensata. Em geral, os personagens que foram aparecendo na história tinham os seus sonhos, simplesmente não sabiam como alcançá-los para além da violência. Algo que gosto muito é de como a história funciona. Apesar da maioria dos xamãs participar no torneio para realizar os seus sonhos, muitos deles foram realizados durante a prova. O Yu procurava viver uma vida tranquila, mas na maioria dos momentos, a postura dele era sempre de alguém relaxado. Ryu, depois de se tornar um xamã, decide participar no torneio. Mas também é fácil reparar que aquilo que ele procura sempre teve com ele. E o mesmo acontece com os outros personagens, o que me faz entender que não importa o prémio, mas sim o caminho. Calma que o anime é muito mais que isso, e como qualquer outro também possui um grande vilão. Zhao é um xamã muito poderoso que conseguiu ganhar o poder da reencarnação, que o faz regressar à Terra de 500 a 500 anos. Ele possui uma personalidade idêntica ao do Magneto dos X-Men, sonhando então com um mundo onde apenas os xamãs coexistem com o planeta. Estes ideais foram formados pelas suas várias experiências do passado, muito devido ao medo que as pessoas normais transmitiam e à forma como tratavam a natureza. Ele renasce então como irmão gêmeo do Yu, o que acaba por dividir parte do seu poder espiritual com ele. Logo no início do seu nascimento tentam matá-lo, com o objetivo de prolongar o período de paz que acontecia no mundo. Mas ele mostra já ter consciência e protege-se fugindo, prometendo voltar quando Yu estivesse na sua plena forma. Vários anos depois ele cruza-se finalmente com o seu igual, mas só quase no final da história é que ele revela a sua identidade. Não é que seja segredo o facto dos dois serem gêmeos, porque bastava olhar para os dois para perceber que os dois eram iguais. Porém, o facto do Yu não conhecer a sua existência criava todo o mistério. Existem outros obstáculos que vão aparecendo, como por exemplo os X-Laws, uma espécie de grupo religioso extremo que deseja por fim ao ciclo de Zhao. Para isso, eles irão fazer imensas coisas que vão contra todos os valores humanos, justificando os seus atos com a clássica frase: os fins justificam os meios. Também dentro do mundo dos xamãs, eles possuem poderes únicos, sendo que cada um contém o espírito de um espírito celestial. A maior diferença é que estes espíritos têm a capacidade de destruir outros espíritos. Uma curiosidade é que estes espíritos são uma espécie de Transformers espirituais, pois são espíritos que ganharam uma nova personificação após unirem-se com máquinas. Como já é por hábito, chegamos à parte das minhas conclusões finais. O anime tem muitas coisas boas, muitas mesmo. Como já disse, são transmitidos imensos valores nela. A importância da amizade, da família são temas bastante trabalhados e em vários episódios conseguimos tirar umas boas lições. Se bem que não é tão emotivo quanto parece. Apesar de vários episódios tentarem ser emocionantes, não existe um equilíbrio. Apesar do protagonista ser bastante sério, é muito brincalhão, e cenas que deviam ser mais sérias muitas vezes são suavizadas com a forma de ser do protagonista. Os clímax também são muito curtos e rapidamente resolvidos.
A quantidade de pequenos arcos dentro da história é imensa, muito devido à quantidade enorme de personagens. Como disse, todos têm motivos que os levaram a tornarem-se xamãs, e o autor tenta trabalhar isso constantemente. Eu lembro-me que apesar do Yu ser o protagonista e de ter um óbvio destaque devido ao protagonismo, os meus olhos estavam sempre no Manta, o rapaz que apenas tinha a habilidade de ver os espíritos e que nunca conseguia ajudar quando era preciso. O facto do Manta ser o mais indefeso deles todos acabava por o tornar mais humano que todos eles. Eventualmente ele acaba por adquirir novas habilidades, mas foi muito perto do final da história. Para mim este Shunen merece sem dúvida a vossa atenção, principalmente se quiserem se aprofundar nos Shunens que apareceram no início dos anos 2000. É verdade que hoje eu olho para o anime e não se compara a outros grandes Shunens, mas se gostas de anime devias dar-lhe sem dúvida uma oportunidade. Este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Epá, este é capaz de ser o maior vídeo que fiz até ao momento. Ainda não sei como vai ficar, mas espero que seja do vosso agrado. Um obrigado também pelo apoio que têm dado nos últimos vídeos, muito obrigado mesmo. Estamos quase nos 2000 subscritores, falta só mesmo um bocadinho e já sabem, eu conto com vocês. Queria só deixar aqui um apelo, não te esqueças de seguir as redes sociais do Sem Bilhete, nós lá publicamos conteúdos exclusivos e eu acredito que tu vais gostar do que vais ver por lá. Aproveita e segue as minhas pessoais, eu agradeço imenso. O resto já sabes, deixa like no vídeo pois isso ajuda imenso o canal a crescer, lembra também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrires onde vale ou não a pena ir ver aquele filme ao cinema. Tchau!